Olá, queridos, a paz do nosso Deus, louvamos ao Senhor pela oportunidade de louvarmos ao nosso Deus. Isso é maravilhoso quando o nosso Deus ele tem propósito especial nas nossas vidas. Observe que para cada pessoa Deus ele tem assim dado dons, ministérios. E no reino de Deus, as coisas elas são bem organizadas. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele chamou uns para apóstolos, Ele chamou uns para presbíteros, outros para doutores, mestres, pastores. Dentro desse contexto, observe que Deus ele deu dons, ministérios aos homens, para que tudo flua e tudo ocorra dentro daquilo que Deus ele tem projetado para a sua igreja. E o importante de tudo isso é que a igreja do Senhor, ela entendendo o propósito ao qual Deus ele tem chamado os seus filhos, as coisas elas vão andando de acordo com a vontade de Deus. Observe que quando a igreja primitiva, em Atos capítulo 6, ela estava passando ali por uma dificuldade acerca até mesmo do crescimento daquela igreja, aonde foi exposta para os apóstolos a necessidade de uma cooperação maior no que se diz respeitava os órfãos, a viúva, aquele cuidado mais especial, ser realmente cuidado mais de perto. Os apóstolos eles deixaram algo bem específico e claro que para cuidar das viúvas, dos órfãos, eles deixariam com os diáconos. E quanto a eles iam se preocupar com a oração e a palavra. E nós vamos ter em mente que Deus ele tem escolhido para o seu ministério e cada etapa desse trabalho, para cada função, para cada departamento, Deus ele tem capacitado pessoas para que elas estejam assim realmente desempenhando o seu papel. E o importante é que no reino de Deus, todas as pessoas, elas têm realmente um espaço, elas têm funções, obrigações e deveres no reino de Deus. O reino de Deus é um ambiente onde há trabalho para todos, independente do nível de qualificação, de preparo daquela pessoa. Deus tem uma obra para que aquela pessoa venha desenvolver seus talentos. O importante, querido, você que me ouve neste momento, você é uma peça fundamental no reino de Deus. Você foi chamado por Deus para um propósito, para cumprir um propósito. E precisa descobrir qual é o seu talento e o propósito pela qual Deus assim tem chamado você, comissionado você, habilitado você para determinada obra. E observe ali claramente que para cuidar dos órfãos, das viúvas, das pessoas pobres, necessitadas de um acompanhamento, ali nós observamos claramente que os diáconos, eles desenvolveram esta função, enquanto os presbíteros, os bispos, os apóstolos, eles se esmeraram na oração e na palavra. E é um dado muito importante que nós devemos observar, que a oração e a palavra de Deus têm que andar junto, porque nós observamos que a oração ela faz parte da vida do cristão. O cristão que não ora, ele não tem autoridade, poder realmente. Então nós entendemos que
Não adianta apenas estudar a palavra se não tem realmente uma vida de oração, porque a vida de oração realmente ela é necessária para um bom andamento, para um bom desempenho da vida desse cristão. Jesus, ele deu exemplo que quando Jesus terminava um sermão, vidas aceitavam, se convertiam, milagres aconteciam, e depois daquele trabalho, Jesus ele se retirava para um determinado lugar para estar em oração, para estar a sós com o Pai. E algumas vezes nós vamos observar que Jesus descendo do monte e os discípulos estavam ali tentando expulsar demônios, aquele jovem lunático que se lançava ao fogo. Os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. E quando Jesus ele desce do monte, o pai daquele jovem vai ao encontro de Jesus e diz: olha, nós pedimos, eu pedi aos seus discípulos, mas eles não conseguiram. E Jesus ele fala uma coisa muito importante, que diz: ô geração incrédula. E Jesus deixa uma coisa bem clara, que a casta de demônios, que elas só seriam expulsas com jejum e oração. Então observe que a igreja primitiva, os irmãos, principalmente os apóstolos, eles fizeram da oração o seu pão diário. A igreja estava em oração. A igreja estava unida nesse propósito. E a Bíblia nos diz claramente que os irmãos estavam reunidos, eles estavam juntos, eles estavam unidos no jejum, na oração, na comunhão e no partir do pão. E observe que estas coisas é a junção realmente daqueles que estão comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, estão comprometidos com a palavra de Deus. Então eles estão juntos na oração, na comunhão, no partir do pão, e o coração de um era o coração de todos, no sentido de que aqueles que eles concordavam, que eles combinavam, era isso que seria executado. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, para ela ter sucesso na sua caminhada, precisamos observar estes princípios. O basilar da igreja primitiva, o segredo do sucesso daquela igreja, que ela estava uma igreja realmente unida pelo mesmo propósito. Estavam unidos com o mesmo objetivo. E qual era o propósito e o objetivo? Divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, proclamar as boas novas de salvação, para que aqueles que se achegassem a Cristo, de maneira nenhuma, eles voltariam para casa de mãos vazias. O segredo de uma igreja é quando ela se une com o mesmo propósito. Quando esta igreja está realmente com a mesma visão, a visão do reino, de estar juntos por amor a Cristo, estar junto por Cristo, para pregar o Evangelho, para realmente estar ganhando almas para Jesus. Então, a unidade da igreja, quem promove isso é o Espírito Santo. Se nós darmos lugar para que o Espírito Santo venha agir no seio da igreja, nós vamos ver algo extraordinário acontecendo. Você que está me ouvindo, que tem tentado levar as coisas ao seu modo, segundo a sua visão, observe que a visão que prevalece, que predomina,
que gera crescimento, maturidade, espiritualidade na igreja, conversão de alma, batismo com o Espírito Santo, é quando permitimos que o Espírito Santo ele seja realmente o agente, agenciador dessa igreja. É ele que promove o avivamento, é ele que promove a santificação, é ele que promove a pureza da igreja. Se tivermos com esta visão, nesse propósito, permitir que o Espírito Santo ele venha agir na vida dos irmãos e no seio da igreja, começamos a entender que pessoas diferentes, que pensam diferente, com culturas diferentes, até com ações diferentes, mas quando o assunto é o reino de Deus, nós vamos compreender que essas pessoas elas estão unânimes. É o Espírito Santo quem fala, é o Espírito Santo quem direciona, que conduz essa igreja para que ela realmente venha fazer parte desse plano, desse propósito de Deus. Entendemos que somente o Espírito Santo, mediante a ação dele, é que essa igreja ela vai conseguir ser uma igreja vitoriosa, ser uma igreja que realmente ela tem as marcas de Cristo, ela faz valer realmente a ordem de Jesus quando se diz respeito a ide e pregai o Evangelho. Queridos, só vamos ter mudança nas nossas vidas, cultos avivados, quando nós permitirmos que o Espírito Santo seja o adorno da igreja. Que o Espírito Santo ele seja realmente o avivador, né? Esse ser que aviva, que conduz, que discipula a igreja, que instrui a igreja. E isso só pode acontecer, termos essa visão, se nós tivermos a mesma visão que os apóstolos tiveram naqueles dias. Nós vamos nos preocupar, nós vamos nos esmerar, ou seja, o nosso tempo e a nossa responsabilidade, como também a nossa prioridade, é a oração e a palavra de Deus. A oração aquebranta o cristão. A oração é falar com Deus. E falar com Deus nós vamos expressar o que está no nosso íntimo. Falar com Deus, realmente abrir o coração e expor a nossa necessidade, a necessidade do trabalho, e permitir que o nosso Deus, ele venha nos conduzir. A palavra de Deus é Deus falando conosco. E o importante é que você apenas permita-se apenas você mesmo falar com Deus. Mas há um momento na nossa vida, na nossa oração, que precisamos nos calar para que nós tenhamos condição de ouvir o nosso Deus falar conosco. Porque às vezes oramos e não paramos para Deus falar, para sabermos o que Deus realmente ele tem proposto, qual é a resposta de Deus, qual é a finalidade, qual é realmente a condução de Deus naquilo que nós estamos apresentando a Ele. É por isso que nós observamos que quando o Senhor falou a Ezequiel, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse: filho do homem, fala para o meu povo, que eles são casa rebeldes, são povo rebelde. Fala, Ezequiel, para este povo e não te calas. Se nós olharmos o profeta Ezequiel,
teve visões de Deus. Estando eu de frente do rio Quebar, o céu se abriu e eu tive visão de Deus. Então, quem está em comunhão com Deus, Deus se revela. E quando Deus se revela, Ele revela o seu propósito, Ele revela a sua vontade, Ele revela o que Ele há de fazer na vida daqueles que têm com Deus uma vida de oração e de intimidade com Ele. Fala, Senhor. E o Senhor revelou ao seu servo o que ele iria fazer naqueles últimos dias. Como também nós observa que Deus mostrou para o profeta Ezequiel a situação como estava a situação do povo, como eles estavam, a condição deles. Ezequiel 37 deixa isso bem claro, estava aí no meio de um vale. O Senhor o levou em uma visão no vale e mostrou a condição do povo. Mas mesmo assim Deus restaurou, restituiu. Deus estava recuperando de volta, trazendo de volta a esperança do povo que tinha perdido. Por isso que Paulo ele deixa bem claro em Romanos capítulo 5, que o nosso Deus, Ele nos restaurou para uma viva esperança. Pedro, ele deixa isso bem claro no capítulo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz que Ele nos vivificou para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Então esse Deus é bendito, esse Deus é santo, esse Deus nos restaura para uma viva esperança. Queridos, que o nosso Deus, Ele venha falar ao seu coração através desta palavra. Que a sua vida, a partir de hoje, seja uma vida com propósito. A vida com propósito, ela é uma caminhada de desafios, é uma caminhada de batalhas, mas você será vitorioso em tudo aquilo que você for fazer. Observe que o Senhor disse a Josué no capítulo 1, no versículo de número 5, o Senhor disse: ninguém poderá te resistir, Josué. Mas quando nós observamos o versículo 8, o Senhor diz: não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Observe que o Senhor diz: medite neste livro dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, Josué. Entendemos que só vamos ter vitórias na nossa vida quando observarmos, quando nós não abrirmos mão do livro da lei, quando nós não abrirmos e muito menos negociar os princípios de Deus. Então, quando nós não negociarmos, mas praticar os princípios de Deus que está na sua palavra, observar o livro da lei e fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e ele diz: para que isto te vá bem, para que tudo possa ir bem na nossa vida, nós precisamos observar o livro da lei. Observe os princípios. E observar os princípios de Deus em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, versículo 19, Paulo diz:
E tu, 17, e tudo que for desfazer, por obra ou por palavra, faça-o em nome de Jesus Cristo e dando ele graças a Deus. E fazendo isso, nós vamos entender qual é o plano, o projeto e o propósito e o sentimento de Deus para conosco. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2 e no versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Só vamos ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus quando nós aprendermos a oferecer a Deus o que realmente é para Deus, é de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e o versículo 2, Paulo deixa algo especial e maravilhoso. Rogo, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo roga pelas misericórdias de Deus que os irmãos apresentassem vossos corpos por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo diz que é o culto racional. Quando você fizer isso, o versículo 2 diz, e não vos conformeis com este século. Tem algumas versões que dizem, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe que há um processo quando apresentamos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo, precisa ser santo. E aquilo que é santo também tem que ser agradável a Deus. E é o nosso culto racional, com raciocínio, com inteligência. Para que nós possamos, e isso vai trazer para nós algo extraordinário. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com aquilo que o mundo oferece. Não se conforme com aquilo que o mundo pratica, com aquilo que o mundo faz, com aquilo que o mundo realmente está trazendo. Não conforme, não ande, não se baseie pela ideia do mundo, pelo rudimento do mundo. É por isso que a palavra de Deus, não ameis o mundo e nem no que nele há. E Paulo está dizendo assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Temos uma mente renovada, transforme. Tenha a capacidade por Deus de transformar, de trazer mudanças. E o que pode trazer mudança para um mundo corrompido, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, vidas renovadas, tem a capacidade de renovar vidas através da mensagem de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando nós tivermos uma mente renovada, nós vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Só possamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus se tivermos uma mente renovada. Se tivermos nas mesmas condições das bênçãos que Deus tem para derramar aos seus filhos. E para termos uma mente renovada, precisamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. E só vamos entender o propósito de Deus na nossa vida mediante a oração e a palavra. Queridos, o salmista no Salmo 119, no versículo 105, ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus é a base para o crescimento, para um polimento, para a purificação. Vós já estáis limpo, limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. Pensando nisso,
entendendo o propósito da palavra, os apóstolos, em Atos capítulo 6, nós nos esmeramos, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Que Deus possa te abençoar, te dê muita graça, que você possa refletir nesta palavra. Quero lançar um desafio para você. Você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu amém. Compartilhe. Se esse conteúdo ele foi de grande relevância para a sua vida, compartilhe. Esse é o ministério Semeando Fé e Esperança. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Que a tua vida esteja guardada pelo Senhor Jesus Cristo.